Bom dia, irmãos, paz e bem. Iniciemos esse momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao amanhecer deste novo dia, entoemos hinos e louvores ao Senhor, em agradecimento pela noite que passou, pela proteção e amor com que Ele nos cuidou, pelo dia que começa, onde a natureza sorri, os pássaros fazem festa, por cada irmão que Ele colocará ao nosso lado no decorrer do dia, que possamos nos abrir para acolher o que o outro tem a nos ensinar e para que possamos transmitir o que há de melhor em nós para o crescimento do outro. Pelo nosso trabalho, para que nele possamos dar bons frutos, pela nossa família, que está sempre ao nosso lado, sendo um conosco. Temos, meus irmãos, todos os motivos para agradecer. Obrigada, Senhor. Amém. Hoje, 14 de agosto, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Seu nome era Raimundo Kolbe. Nasceu em 8 de janeiro de 1894 na Polônia. Era de uma família de operários muito religiosos e que lhe deram muito pouco conforto material, mas o ambiente de fé e vivência da vontade de Deus. Movido por amor a Maria, fundou o movimento de apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Em 1918 foi ordenado sacerdote e começou a lecionar no seminário franciscano em Cracóvia. Criou o primeiro grupo da milícia fora da Itália e, desejoso de que muitas almas conhecessem a Deus e amassem Nossa Senhora, começou a evangelizar através da imprensa escrita. Em 1922 fundou uma revista mensal com o nome de Cavaleiro da Imaculada. A esta seguiram outras revistas para crianças, para sacerdotes e um diário chamado Pequeno Jornal. Seu carisma era o apostolado da imprensa. Em 1929 fundou o convento Niepokalanów, que significa Cidade de Maria. A pedido do Papa, em 1931 foi para o Japão, lá fundando outra Cidade da Imaculada, e a mesma revista, Cavaleiro da Imaculada. De 1936 a 1939, com o início da Segunda Grande Guerra, São Maximiliano redobrou seu zelo no apostolado da imprensa. Em setembro de 1939, os nazistas tomaram a Polônia. Os frades foram dispersos, a Cidade da Imaculada foi saqueada. Frei Maximiliano e cerca de 40 frades foram levados para os campos de concentração, sendo libertos no mesmo ano, no dia da celebração da Imaculada Conceição. Em fevereiro de 1941, foi preso e levado para Varsóvia. Ao final de maio do mesmo ano, transferido para o campo de extermínio de Auschwitz. Era um campo de horrores. Lá foram mortos, depois de terríveis sofrimentos, 4 milhões de seres humanos. Os judeus e os padres eram os mais perseguidos. Os judeus tinham direito de viver uma semana e os padres um mês. Em resposta ao ódio dos guardas, Frei Maximiliano era obediente e sempre pronto a perdoar, e aconselhava os colegas prisioneiros a confiar na Imaculada, a perdoar, a amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Ele dizia: o ódio não é a força criativa é o amor. Era notado pela generosidade em dar seu alimento aos outros e por ir sempre ao fim da fila da enfermaria, apesar da desnutrição e tuberculose que o afligia. Se ofereceu no lugar de outro prisioneiro para que era esposo e pai. E ele e mais 9 presos ficaram 10 dias em uma cela pequena, úmida e escura, para que morressem de inanição. Ele conduziu os outros prisioneiros com cânticos e orações e os consolou até a hora da morte. Só ele, São Maximiliano, ficou vivo. Então recebeu uma injeção letal.
Morreu em 14 de agosto de 1941. Seu corpo foi cremado e as cinzas atiradas ao vento, pois ele havia escrito: quero ser reduzido a pó pela Imaculada e espalhado pelo vento do mundo. Foi beatificado em outubro de 1971 e em 1982, na presença do homem por quem ele deu a vida, foi canonizado por João Paulo II como mártir da caridade. É considerado patrono da imprensa. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Vejamos agora, irmãos, o evangelho de hoje que está em Mateus capítulo 19, dos versículos de 3 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da pergunta dos fariseus, Jesus foi tão claro. Desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Primeiro Deus criou o homem, meus irmãos, e para o homem não ficar só, Deus criou a mulher. Já podemos perceber aqui que Deus criou um para completar o outro, para que não ficassem só. Um é o complemento do outro. Já não são dois, mas uma só carne. Se tornam um, cada um com sua própria identidade, seu modo de ser e de agir, mas com um objetivo comum, buscando os mesmos ideais, unindo sonhos, buscando um a felicidade do outro. Por isso, aquele ensinamento muito certo: o casal só será feliz quando o homem buscar não a sua, mas a felicidade da esposa, e a mulher buscar não a sua, mas a felicidade do esposo. Assim, os dois serão felizes. E Jesus termina dizendo: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Quando vier alguma dificuldade no casamento, meu irmão, lembre sempre do que os uniu, o amor. E o amor é a essência de tudo. Entregue ao Senhor o seu casamento e toda e qualquer dificuldade que venha a aparecer. Coloque nas mãos do Senhor. Ore e confie. Orem juntos. Na oração o amor triunfará. Até que a morte os separe, diz o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos ao Senhor sempre: ficai comigo, Senhor.
Um santo e abençoado dia para você, meu irmão. Que Deus esteja sempre contigo. Que Ele seja o centro da sua vida e da vida de sua família. Fiquem com Deus. Amém.